Sucessos e uma boa quarta-feira. Relativamente ao tema proposto pelo Alexandre Massango, é importante salientar que vamos falar daquilo que é a vida do Manuel Chang após o cumprimento da pena a nível dos Estados Unidos da América. De referir que antes de atacarmos este assunto, tem uma questão prévia relativamente à questão dos direitos fundamentais que incide todo cidadão moçambicano. Nesta vertente, é importante tendo em conta que temos vindo a assistir atos macabros, neste momento de discriminação, perpetuados pelos agentes da administração pública. Poderia me ater à situação que nós acompanhamos a nível de Matalano, como também de outras entidades do Estado. Poderá ser também a CIPOD, a exclusão de jovens seropositivos. Portanto, isto viola aquilo que é a nossa Constituição da República de Moçambique, porque, tendo Moçambique um Estado de Direito Democrático, deve-se primar nas normas e, acima de tudo, o artigo 41 da nossa Constituição da República já prevê outros direitos pessoais. Outro dos direitos pessoais é que deve salvaguardar o bom nome, a reputação e a integridade e a vida privada de todo cidadão moçambicano. Não obstante isso, e a nossa Constituição também prevê no seu artigo 84 direito ao trabalho. Quer dizer que todo cidadão moçambicano tem o mesmo tratamento aos demais, como também podemos conjugar com o artigo 35 da nossa Constituição da República também, quando fala do direito universal, fala da universalidade. Todos nós somos iguais perante a lei, independentemente dos domínios que possam incidir num solo pátrio. Nesta perspectiva, o direito ao trabalho é um direito constitucional e assistimos nos últimos dias que a diretora ou o comandante que vela sobre a formação a nível matalano tem vindo a despedir ou expulsar jovens que supostamente sejam seropositivos. Isto é uma discriminação. A Declaração Universal dos Direitos Humanos condena veementemente a atuação, como também a Carta Africana condena no seu artigo 28º, como também prevê a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos no artigo 7º, como também no artigo 23º, sobre a questão que todos são iguais perante a lei, independentemente dos desafios. Mas não isto, também é importante nos ater à Lei 19/2014, de 27 de agosto, que preconiza que no artigo 4, diz que todos os cidadãos têm a integridade e também a questão da vida privada no que diz respeito e a sua própria saúde. Diz ainda que o Estado deve garantir o respeito pela dignidade da pessoa humana vivendo com HIV ou SIDA. E o artigo 4 diz que todos gozam dos mesmos direitos, independentemente de qualquer pessoa ou tratamento. Portanto, esta questão do seropositivo é uma questão de privacidade, como também prevê a nossa lei 19/2014, de 29 de agosto, quando fala da privacidade do trabalhador ou candidato ao emprego sobre a sua condição serológica, tem a privacidade. Portanto, não pode ser uma condição de inibir as pessoas de não concorrer às vagas em Matalano. E, acima de tudo, é importante salientar que o candidato que neste momento sente-se lesado e foi tirado deste concurso pode requerer junto dos tribunais, como manda o artigo 70 da nossa Constituição, conjugado com o artigo 61 da Lei 19/2014, de 27 de agosto, a não abertura ao emprego tem direito à indemnização e também um procedimento criminal pela comandante ou comandante que assim o inibiu de poder exercer esse direito. E também é uma coisa muito importante, o Estatuto de Agente Funcionário do Estado já preconiza no artigo 18º sobre os requisitos para o ingresso ao aparelho do Estado. E um dos requisitos fundamentais é ter idade igual ou superior a 18 anos, desde que tenha completado no mínimo de 180 contribuições já para a aposentação. Mas a questão do fundo aqui é a sanidade mental e a capacidade física compatível com a atividade que vai exercer na administração pública. Quer dizer que todos os agentes, todos os candidatos à polícia obedeceram a questão da compatibilidade ou eram compatíveis à sua capacidade física e também para o exercício da administração. Portanto, isto é uma violação grave. Pedimos quem de tutela que possa restabelecer a legalidade e pedimos o fiscal da legalidade do Ministério Público que possa atuar, porque é uma violação estreita da Lei 19/2014, 27 de agosto, quando inibe a este coitado jovem que sai das províncias à procura de emprego. Não pode ser uma condição sine qua non de inibir essas pessoas. Então, vamos à questão de fundo que o Massango propôs para que nós pudéssemos
discutir relativamente ao Manuel Chang. Relativamente ao Manuel Chang, vindo a Moçambique, não há nenhum procedimento criminal que possa incidir sobre ele, visto que este cidadão já cumpriu a pena, que naturalmente foi condenado a nível dos Estados Unidos da América, de 8 anos e meio da sua moldura penal, tendo cumprido a metade pelo tempo que esteve detido a nível da África do Sul desde 2018. Há uma condição, obviamente, deste indivíduo não poder ainda ser condenado em Moçambique, porque não pode ser condenado o mesmo indivíduo pelos mesmos tipos legais de crime, visto que chamava-se branqueamento de capitais, não a lei de branqueamento de capitais, a lei 14 para 2023 já preconiza a questão da moldura penal, e se tivesse em Moçambique a sua moldura penal seria de 12 anos, mas como esteve na África do Sul, nos Estados Unidos da América, foi condenado entre dois tipos legais de crime, que é a conspiração para auto fraudulento e também para a questão de lavagem de dinheiro. O que quer neste momento dizer, tanto o Ministério Público já se pronunciou relativamente à questão de não dar aso a este procedimento criminal em detrimento de ter sido já condenado. O que neste momento pode acontecer, querendo o Ministério Público em representação ao Estado, pode pedir o ressarcimento relativamente pelos danos que Moçambique sofreu a quando dos valores assim desviados. De salientar que o Manuel Chang já havia deixado a garantia de 7 milhões de dólares americanos como a sua garantia, que o Estado moçambicano pode entender que a paz civil já tenha sido resolvido. Tanto em linhas gerais, estamos a dizer que não há nenhum procedimento criminal, tendo em conta que o Código Penal, no seu artigo 5º, fala dos crimes praticados no exterior, que há uma equivalência no que concerne ao Estado moçambicano, visto que a Declaração Universal dos Direitos Humanos também prevê que o indivíduo não pode ser condenado por os mesmos crimes que tenha cometido numa outra jurisdição, tendo em conta que a nossa lei penal, a Lei 24/2019, faz referência, não há mecanismo eventualmente de poder assim o condenar o Manuel Chang. Provavelmente poderá se restabelecer a reparação dos danos na área civil, que também é legal, assim querendo o Estado moçambicano, e acima de tudo ele pode estar na paz, pois o titular da ação penal já falou a nível do informe anual à Assembleia da República, Procuradoria ao emprego. Parece-nos que o não dar o salário numa segunda-feira, num dia 10,
num dia 15, num dia 1, dar no dia 2, não dar no dia 10, dar no dia 11, não dar numa segunda como habitual, dar numa terça, não dar numa sexta, dar num sábado, numa segunda. Parece normal. Mas se tivesse a ciência de que na vida daquele pacato cidadão, que aquele salário que entra na conta, aquele dinheiro que entra na conta, já entra acabado. Que fique bem claro isto. Esta é a vida dos moçambicanos. Muitos moçambicanos, o salário entra na conta preenchido, atarefado, distribuído. Acabou. A vida de muitos moçambicanos, o dia de maior estresse, maior dor de cabeça, é o dia do salário. A expectativa é maior. Espera-se muito pelo salário, mesmo sabendo que tenho contas fixas que engolem este dinheiro. Tenho despesas fixas que abocanham, que acabam todo esse dinheiro e fico ainda em dívida. Mas o funcionário, o trabalhador, está na expectativa. Isso falo do privado, assim como da função pública, que hoje, que é um insólito, temos profissionais públicos que não sabem quando é que recebem. Oscilam os dias, diferente dos tempos transatos. Estou a falar de funcionários privados, que quando o colaborador aproxima para pressionar o patrão diz: irmão, quem sou eu para pagar no dia exato? Quem sou eu para não dever se até o Estado deve? O maior devedor é o Estado. Se até funcionários públicos estão a chorar, quem sou eu para não te dever? Você vai queixar se você quiser. Numa situação em que o Estado não consegue ser exemplo, o privado, em algum momento, pior ainda. Só não entende isso quem trabalha numa multinacional, só não entende isso para quem trabalha numa grande empresa. Mas para quem estão nas pequenas e médias empresas privadas, sabem muito bem disso, do que estamos aqui a narrar. Ainda não falei de meses, falei de dias. O não ter um dia fixo estraga, compromete, destrói uma toda agenda, uma toda matemática do profissional. Fica na expectativa que é hoje, dia 10, que vou receber. No mês passado entrou no dia 10, esse mês será dia 10. As expectativas. A desorganização da entidade patronal leva o seu colaborador também a ser desorganizado. Porque promete, faz contas, olhando para aquele dia supostamente fixo. Chegado aquele dia, não entrando dinheiro na sua conta, automaticamente compromete aquela toda matemática que fez, aqueles todos os compromissos que estabeleceu com terceiros. Um dia para pagar, prometeu a agiota que vou dar o dinheiro no dia 10. No dia 10 não entrou salário. 500 meticais, 10%, 30% acrescido ali. 100 meticais acrescido naquele valor. Faz toda a diferença na vida daquele que ganha salário mínimo. Na vida daquele colaborador que depende simplesmente daquele salário. Não tem outra fonte de renda. Por favor, senhores patrões, respeitem a saúde mental dos seus colaboradores, respeitem o dia do salário dos seus trabalhadores, porque muitas das vezes o que acontece é que a entidade patronal diz: você não tem legitimidade de reclamar. Você não tem legitimidade de exigir qualquer coisa. Porque o seu trabalho não satisfaz
as expectativas da empresa. O seu trabalho não vai de acordo com as necessidades da empresa. É um favor tê-lo aqui. Estamos a fazer um favor para si. Então, cale, começa a consentir, começa a obedecer todas as regras que nós vamos impor. Ok, deixe-me pular essa parte. Agora, falar de meses de uma entidade municipal que não pensa aliás, que cobra impostos, taxas aos munícipes, porém não consegue pagar aos seus profissionais. Isso é uma aberração. Está a virar moda. Se nós formos a questionar aqui a fundo, se o município em causa, a vila, não estiver na gestão do partido no poder, fora da oposição, a retórica que vamos ouvir é: o governo central ainda não nos deu dinheiro XYZ. Com as receitas só deste município é impossível pagar. Só não se ouve essa retórica, só não se ouve aqui este posicionamento, só não temos tido acesso a esse posicionamento naqueles municípios ou naquelas vilas em que a gestão está sobre pessoas que estão no partido do poder. Nunca acusa o governo central. Mas, se formos a Quilimane, vamos ouvir de Manuel de Araújo. Não. O governo central, lá no topo, é que não está a dar dinheiro. E eu tenho que fazer um milagre para pagar as pessoas. Agora, quando é a mesma linhagem, o edil, o administrador, como queira, o gestor, tenta assumir para si a culpa, a incompetência, nunca aponta o dedo para o governo central. Esta é a moda moçambicana. Esta é a moda moçambicana. Como quem diz: eu não estou a dar salário, posso cair na desgraça, posso cair nos maldizeres, posso ser mal visto a nível da comunidade, a nível da população, a nível de um e outro. Mas os meus sabem que o erro não é meu, é de lá de cima. E porque lá em cima sabem que o erro não é meu, então não me importa. A minha carreira está a andar. Posso um dia ter outro cargo maior. Agora, se eu entregar os de cima, o meu cargo pode cair por terra. Vou morrer aqui mesmo. Não terei mais nenhum outro cargo. Muitas das vezes, alguns gestores acabam carregando o pecado porque medem. Se eu me fizer de bom samaritano aqui para agradar o povo, estarei a me desgraçar. Vou agradar o governo e desagradar o povo. E me darei bem agradando o governo. Do nada, poderão me trocar. Na próxima governação estarei no setor X. Vão me trocar. Estarei só a trocar de cargo para cargo. Mas não para ficar em casa ou apagado. Estamos num país que está em contramão. O essencial, dê-me imagem, faz favor, desde que sigo. Estamos num país, um país estranho, em que, entre agradar aquele que devia ser o patrão, aquele que devia ser bajulado, honrado, entre agradar este que é a população, este que é o servidor, este que é o profissional público, e agradar aquele que me colocou no cargo, prefiro agradar um grupinho, aquele que me colocou no cargo. Parece-nos que aqui temos temos aqui o oposto do poder. Afinal, onde é que reside o poder? O poder está no povo ou está no governo? O povo é que decide ou o governo é que decide? O povo é que coloca, é que mexe xadrez ou o governo é que faz isto? É uma aberração essa imagem, estamos aqui a ver, que se não tivermos informações relativos a este local,
sobre quais são as causas da dívida. Até então, porque esperávamos ouvir aqui do IDIL, esperávamos ouvir aqui da estrutura municipal a dizer estamos a dever porque não conseguimos arrecadar, não conseguimos cobrar aqui imposto X, Y, Z. Razão pela qual, mas o meu dizer aqui baseia-se nos factos anteriormente narrados em outras edições do programa Diário do Povo, em que vários municípios, mesmo com a informação que nos terá chegado, que não recebiam dinheiro, fundos do governo central, não ouvimos apontarem dedo a este governo central, simplesmente carregavam a culpa para eles e tentavam gerir a situação. Gerindo a situação, põe em causa o salário do povo moçambicano. Enquanto nós olharmos para essas pessoas que estão aí na tela, como 1, 2, 3, 4, 5, estamos extremamente perdidos. Estamos extremamente errados. Este senhor, esta senhora, representa uma família. Representa uma família, um seio. Representa um grupo. É um pai que não está a prover para o filho, não está a prover para a esposa, não está a prover para os pais, para os avós, para os tios. É um todo apelido. É uma toda família colocada em causa por causa, se calhar, de uma má gestão de um IDIL, por causa de não patriotismo, camaradagem, se calhar, ou por causa de desvios. Faz favor. Vamos, em algum momento, colocar a mão na consciência, ou por causa de politiquice mesmo. Não vamos dar dinheiro a esse município porque pertence à oposição e ele vai se dar mal, estaremos a manchar. Nas próximas eleições, esse vai perder poder. Estamos a matar a vida política daquele político passivo. Muito bem, é a vossa luta, é a vossa guerra. Mas não esqueçamos que na vossa guerra há pais lá, há mães, há irmãos, há filhos que não têm nada a ver com isso, estão a trabalhar e que estão a ficar sem comer. Agora, também há casos em que colocamos e diz que não há competência nenhuma, não há ciência nenhuma, porque agradou o líder do partido da oposição, porque satisfaz que alguns já seja um bom bajulador, o estamos a colocar naquele cargo de liderança. O governo central injeta dinheiro ali, cobra-se os munícipes, cobra-se aqui, cobra-se acolá, mas não está a conseguir pagar seus funcionários. Que pouca vergonha é essa? O povo nunca parou de pagar impostos, nunca parou de pagar taxas. Acima de tudo, vocês cobram, municípios, vocês cobram e cobram mesmo. Quando o povo, por mais que o cidadão não queira pagar, mas vocês sempre encontram na esquina. Sempre que aquele cidadão precisar de um documento crucial, sempre que precisar de tratar algum assunto que é do interesse dele, vocês o apertam naquele momento e ele acaba pagando o valor. Sem falar daqueles que vocês apertam na via pública. Sem falar daqueles que os senhores apertam na via pública, os vendedores informais, entre outras fontes de receita dos municípios. Agora, como é que justifica não pagar salário 4 meses? Devia passar a ser crime isto. Deviam os deputados, deviam o executivo pensar neste assunto, passar a ser crime. O legislador devia estudar isto, passar a ser crime. Todo aquele líder, todo aquele gestor, todo aquele chefe que devia gerir e garantir que houvesse o pagamento, o ordenado dos colaboradores e não o fizer, devia ser processado criminalmente. Violência psicológica, falsas expectativas, etc, não sei como, mas devia ser penalizado esses senhores. Conforme tenho dito, o cargo político parece que só tem vantagem, não há nenhuma desvantagem. Devia ter desvantagem aqui, de modo em que esses senhores, quando você para ser edil, pensasse 2 vezes, se eu não tenho metas aqui,
Se eu não cumprir essas metas, serei censurado. Mas não! Você é para ser presidente. Tem que saber que, irmão, tenho metas. Se eu não tiver metas, há esse risco, aquele risco, onde serei sancionado. Mas não, é só vantagem. Conseguiu, não conseguiu, deu, não deu, está ali. O dinheiro dele entra na conta, o estatuto está ali na conta, a casa protocolar está ali, título de presidente está ali, casa está ali, os filhos na boa escola está ali, tudo está ali. Não importa se está fazendo mau trabalho, péssimo trabalho, não importa. Está lá a usufruir das benesses, das riquezas do mesmo trabalhador, do mesmo povo que não consegue pagar o seu salário. Que pouca vergonha é essa? Até quando vamos permanecer numa situação do gênero? Numa situação caricata, vergonhosa do gênero? Por favor, quem é de direito, olhem para isso de uma forma mais séria. Estamos a aprovar várias leis, estamos aqui a ver o Conselho de Ministros a formar, aprovamos isto, vimos isto, vamos propor isto. Estamos a ver várias reformas. Mas reformas estruturantes, diretas, do dia a dia do povo moçambicano, onde é que estão? Reformas que partem da base. Onde é que estão? Reformas que beliscam, coartam um bocadinho o poder dos líderes. Onde é que estão? Reformas que, em algum momento, tentam igualar o chefe ao pacato. Tentam diminuir um bocadinho as escadas dos gestores. Onde é que estão? Onde é que estão essas reformas? São questões que se negam a calar. Isto é uma aberração. 4 meses sem salário. Irmãos, 4 meses sem salários. 30. O que é isto? Como é que tiveram dezembro? Como é que compraram os cadernos para os filhos? Como é que vão pagar os 20 meticais na escola? Esta é a pergunta que se nega a calar. Carrega esse vídeo, faz favor. Os funcionários do Conselho Municipal da Vila de Quicico trancaram as portas porque estão sem salário já há uns... Quantos meses? São quantos meses? 4 meses, mais o 13º. A situação é essa que se registra hoje, dia 17 de março de 2026. É a situação atual, conforme vê. Aquelas são as portas do Conselho Municipal da Vila de Quicico, que estão fechadas. Aqui estão os funcionários. Não vamos dizer uma parte. Estão aqui os funcionários porque alguns nem conseguiram sair de casa por causa de tanta fome. São 4 meses, mais o 13º, que não receberam esses funcionários. São imagens tiradas neste exato momento. São por aí 10, 11 horas. A situação é essa já há mais de 1 hora de tempo. Os funcionários estão aqui. Era só para ilustrar. Aqui de perto. Estão aqui todos os funcionários a quererem salário. Há 8 meses que o FCA não entra, conforme houve. 8 meses. A situação é essa. A quem de direito pedimos? Se nós somos funcionários do governo ou funcionários privados, isso deve estar bem clarificado. Porque a situação é, são pais de família, mães de família, irmãos, tios que estão nessas condições. Esta é a situação.